Viva Voz, com Vera Magalhães. Com a Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e também para quem está nos assistindo. Boa tarde, Vera. Vera, vamos falar sobre essa história aí em que os deputados chamam de PEC das prerrogativas, a imprensa está chamando de PEC da blindagem, e ali mesmo, e assim mesmo tem uma barganha ali, né? Trocar a PEC da blindagem pela derrubada da anistia. Pois é, lembra que ontem a gente falava dessa certa certeza que o governo tinha de que passaria uma versão mais branda da ideia de anistia e que estava até disposto a levar ao plenário a urgência do projeto para derrubá-la, né? Isso parecia uma manobra arriscada. Eu continuo achando que a manobra é arriscada, talvez ela seja tentada hoje, mas fica claro que havia outras coisas na negociação. Inclusive, no mínimo, um deixa-passar do governo em relação a essa PEC vergonhosa que blinda deputados e senadores de investigações, exige votação prévia para prisões e para abertura de processos, enfim, representa um enorme retrocesso na possibilidade de que deputados e senadores sejam investigados e julgados como pessoas normais, como quando cometerem crimes. Isso por quê, né? Porque o governo foi avisado do que estava em curso, a ministra Gleisi recebeu lideranças, tratou desse assunto. Ficou claro que havia apoio de setores do PT, porque deputados do PT votaram a favor da PEC, tanto na primeira discussão quanto na segunda. E agora, o que o Palácio, hoje, né, quarta-feira, ventila para a gente é que o presidente estaria muito irritado com a aprovação da PEC e que ele não teria autorizado qualquer negociação. Não é tão simples assim quando se sabe que muitos ministros estavam cientes do que estava acontecendo, que muitos partidos do governo votaram, não só aqueles clássicos do Centrão, mas também o PT, também o PSB, também o MDB, votaram a favor da matéria, que precisava de quórum constitucional, portanto precisava de 308 votos, não é uma manobra simples que aconteça sem que o governo esteja informado. Então, o que a gente parece estar diante, Sardenberg, é de, no mínimo, o fato do governo ter deixado passar isso porque sabia que não teria força para derrubar. E sem descartar a possibilidade de a ministra Gleisi Hoffmann ter pelo menos avalizado que a coisa seguisse adiante em troca dessa ideia de que vão derrubar a urgência do projeto de anistia, que me parece ainda bem nebulosa essa negociação. E agora a PEC da blindagem pode ficar um pouquinho pior, porque o que a gente estava noticiando até aqui? Quando eu cheguei aqui hoje cedo, no Jornal da CBN, a informação que a gente tinha é que no início da madrugada, os deputados tinham derrubado aquele item que previa a votação secreta para autorizar a abertura de processos contra parlamentares. Aí, agora há pouco, aqui no CBN Brasil, a gente conversou com a Gabriela Echenique e ela trouxe a informação de que eles estão tentando uma emenda aglutinativa para fazer voltar essa história da votação secreta na PEC da blindagem. É um escárnio absoluto, né, Cássia? O Antônio Carlos Magalhães costumava dizer que reunião da qual ele não participava não valia. Essa daí a gente pode atualizar para a votação que eu perco não vale. Então, a votação que o Centrão perde não vale. Eles dão um jeito de fazer qualquer manobra regimental possível para tentar vencer de novo. Isso foi um destaque feito pelo Partido Novo, e aí por isso a votação teve de ser nominal desse item específico, e aí alguns deputados não tiveram coragem de ir tão longe, votaram contra essa exigência absurda de votação secreta, e ela foi derrotada, mas não satisfeito, o Centrão está dando um jeito
de fazer um tapetão e votar de novo essa parte do texto. É um vexame o que está acontecendo, a população tem todo o direito de estar revoltada. Aí não é nenhuma questão de esquerda e direita, você tem deputados de direita criticando firmemente, caso do deputado Kim Kataguiri e de outros, e você tem deputados de esquerda votando esse vale tudo que está se querendo fazer em relação às investigações. E qual é o pano de fundo, né? O pano de fundo são as muitas investigações que estão em curso envolvendo parlamentares, aliados e parentes de parlamentares em dinheiro desviado de emendas. Então, esse é o grande combustível para que a Câmara tenha decidido realmente mandar as favas, qualquer escrúpulo, rasgar a fantasia em público e votar um projeto com esse grau de desfaçatez, não importando com a repercussão na opinião pública. E por falar nisso, né, o ministro Flávio Dino tomou medidas que, de certo modo, apertam o cerco contra as emendas PIX, né? Fez isso na segunda-feira e ainda tem possibilidade de endurecer mais, Sardenberg. Tem questionamentos quanto à constitucionalidade de algumas das emendas que ganharam caráter impositivo. Esse mérito ainda pode vir a ser julgado. O Supremo, até aqui, é um espectador dessa movimentação, porque muita coisa vai bater lá, mas a gente sabe que alguns ministros foram consultados previamente. Olha, e se a gente aprovar isso, o que vocês acham? O Flávio Dino, eu sei que é um que cortou essa conversa, não deixou a conversa prosperar, não quis fazer parte de nenhuma conversa de bastidores a esse respeito, mas outros foram procurados também. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Continuamos amanhã aqui no CBN Brasil e mais tarde no Ponto Final, às 18 horas, CBN. Obrigado, Vera.